E aí, pessoal, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está vendo de noite. Meu nome é Lucas, sou plantonista de História, professor também de História. E hoje a gente vai ver a questão número 4, a segunda fase da Unesp, o simulado aí que a gente fez no primeiro semestre, no qual a gente teve essa questão aqui que foi bastante complicada e que vocês tiveram bastante dúvida. Então, vamos ver aqui o que aconteceu, o que a gente pode responder e qual que é a melhor forma de olhar essa questão número 4. Tá? Uma questão de história do Brasil, né, na qual a gente vai falar muito sobre o processo de independência de 1822. Vamos dar uma lidinha então primeiro? Olha lá. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes do país. É um texto da Emília Viotti da Costa, historiadora. Enunciado. A partir do texto sobre a independência do Brasil, cite e explique duas características do processo de independência conduzido pela elite brasileira por Dom Pedro I. Aqui está sublinhado os comandos da alternativa, porque é uma coisa que vocês devem sempre fazer em questões de história, de filosofia, sociologia e em todas as matérias, né? Prestar bem atenção aos comandos que são colocados pela questão. Então, na alternativa A, você tem que citar e explicar duas características da dependência. Então, se você só citar, seria meio ponto. Citar e acertar. Se você explicar, você vai ter que ter citado antes, né? Então, essas são as possibilidades que a gente tem de resposta aqui, né? Tem duas características da independência, você pode tirar elas do texto ou você se lembrar do que você viu em aula, enfim, em outros lugares, né? Agora, no próprio texto, se você caso não se lembrar, a gente consegue retirar duas características da independência do Brasil em 1922, né? A primeira, né, tá uma em cada frase desse cerco, né? A primeira, olha lá, a nação continuaria subordinada à economia colonial. Eu já tenho uma questão aqui, ou seja, na independência você continua tendo uma economia agrícola, agroexportadora, né? É um processo que não acabou com essa questão econômica do Brasil, tá certo? Segunda característica do processo de dependência, que você poderia colocar. A independência, ela coloca o Brasil sob a tutela da Inglaterra, ou seja, o Brasil não deixaria de ser um país submetido a uma potência estrangeira. Então a gente passou de uma tutela de Portugal, que era a metrópole da colônia do Brasil, e quando o Brasil se torna independente, ela torna-se, né, contraditoriamente dependente da própria Inglaterra, beleza? Aí duas coisas que você já poderia citar e explica, né? O Brasil ele tem uma elite fundiária que manda no país e que, nesse sentido, vai traçar o futuro do Brasil independente enquanto um país agroexportador e atrelado às economias de primeiro mundo, digamos assim, tá bom? Segunda característica do processo de dependência, que aí vai estar na segunda frase do texto. Você não tem uma mudança social muito grande com a independência do Brasil, né? Você tem a manutenção da escravização, por exemplo. É uma característica, digamos assim, essencial da independência do Brasil. Diferentemente de outras independências que você tem na América Espanhola, por exemplo, você tem a abolição da escravização, a abolição da servidão, desculpa. Aqui no Brasil você não teve isso. A abolição da escravatura só vai existir em 1888 com a Lei Áurea, né, como a gente sabe.
E, por fim, você pode colocar, então, com o texto você poderia responder já, nessa alternativa A, mas tem outra questão que não tá dentro do texto, mas que a gente poderia citar e explicar também, é que o processo de independência do Brasil ele foi extremamente elitista, tá certo? Ou seja, ele foi feito com monopólio, digamos assim, das elites que mandavam no país. Ou seja, não foi um processo de revolução social feito com as bases populares do Brasil, tá bom? Isso explica, né, em grande parte, as características que a gente acabou de falar. Por que, que não teve o fim da escravização? Por que, que o Brasil continuou sendo um país agroexportador? Porque esse processo de independência foi maquinado pelas elites, não teve participação popular. Tudo bem? Beleza, vamos para B então. Identifique o movimento intelectual oriundo da Europa que influenciou a elite brasileira na condução da independência e analise uma contradição oriunda da aplicação dessas ideias no processo de dependência brasileira. Tá? Então, assim, nessa alternativa, veja de novo, a gente tem dois comandos, tá certo? Identifique é o primeiro, identificar esse movimento intelectual, e o segundo é analisar uma contradição dentro desse movimento intelectual que foi aplicado na realidade brasileira, beleza? Ora, que movimento intelectual essa alternativa está querendo que a gente responda? Fim do século XVIII, começo do século XIX, só pode ser o iluminismo, tá certo? O iluminismo é o movimento intelectual que vem da Europa e influencia as elites brasileiras, né, com o seu espírito de liberdade entre as pessoas, de igualdade entre os indivíduos, entre os cidadãos, tá certo? Essas ideias que vão acabar a médio prazo com o antigo regime, com o absolutismo, tanto na Europa quanto as suas raízes coloniais aqui na América Latina, tá certo? E bem, uma contradição da aplicação dessas ideias no Brasil é você dizer o seguinte: as elites que fazem a independência do Brasil a fazem em nome do iluminismo, em grande parte, mas não seguem os ideários que eles mesmos estão colocando. Então, como é que você faz uma independência, né, que clama por igualdade, por exemplo, entre as pessoas, e você faz um governo, né, que vai ser o primeiro reinado, com escravização, por exemplo, onde você não dá o direito de pessoas viverem enquanto pessoas, que são os escravizados, tá certo? Então, a resposta ficaria mais ou menos assim: é o iluminismo, então se identificou, o iluminismo diz isso, não foi colocado na realidade do Brasil esses ideais, né? Ou foi colocado muito erroneamente aí. Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos essa a resposta que você colocaria. Claro que vocês vão ter o estilo de vocês, a forma de organizar, mas o conteúdo é esse, não dá para fugir muito disso que a gente tem respondido aqui. Tudo bem? Acho que é isso então, gente. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos. A gente se vê na próxima aí. Até mais.